Chamo Natália Gil, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vou apresentar algumas informações históricas que contribuem para pensar as relações entre a escola democrática, a meritocracia e a seletividade na educação brasileira. As análises que eu vou apresentar são baseadas nas minhas próprias pesquisas, mas também no diálogo com a produção de vários outros pesquisadores. E elas foram motivadas pela seguinte pergunta, que me acompanha já desde algum tempo, nas minhas inquietações como professora, nos espaços acadêmicos, mas também na inserção escolar. Como é possível que na história da escola democrática, aquela em que todos devem estar, possa prevalecer a defesa de princípios meritocráticos e mantenham-se tão presentes práticas seletivas e excludentes? Essas questões, essas inquietações me levaram a formular uma hipótese. Conforme eu ia avançando, tendo mais contato com a documentação, cada vez mais me parecia que a noção, o conceito de democratização escolar ou de escola democrática tinha significados diferentes de uma época para outra, em diferentes temporalidades. Essa hipótese foi se tornando possível, foi se apresentando para mim, em especial por duas experiências recorrentes. Né? Por um lado, eu me incomodava de, em alguns momentos, ouvir colegas da área de educação se apresentando na defesa da escola democrática hoje como herdeiros dos pioneiros da educação nova, né, que é o nome que se dá aos liberais, educadores, intelectuais liberais do início do século XX, que defenderam uma escola democrática. Embora eles tenham feito algo incrivelmente importante para a história da educação brasileira, eu senti um desconforto em me considerar herdeira deles na defesa que hoje eu faço de uma escola para todos. Porque o acesso à documentação me dava uma dúvida, me trazia uma dúvida sobre a semelhança, né, a similaridade entre essas duas perspectivas. A outro aspecto está relacionado a uma inserção teórica, ao estudo, né, de uma referência teórica de um historiador alemão chamado Reinhard Koselleck, que propõe o estudo da história dos conceitos e instiga a pensar que esses conceitos são polissêmicos e que eles têm efeitos no próprio jogo social e que isso em si é algo que a gente precisa compreender melhor e estudar. Daí então meu interesse em examinar a escola democrática, a democratização escolar como um conceito histórico, né, e compreender quais os deslocamentos de sentido era possível observar de um tempo a outro. Para isso, eu caminhei em três passos. Né? O primeiro deles era pensar sobre essa escola para todos, tentando compreender, mas todos quem? Quem são esses sujeitos aos quais a escola se destina? Né? Um primeiro movimento foi pensar, então, quando surge essa escola para todos, o que, no caso brasileiro, é marcado pela Lei de 1827, que é a primeira lei que manda criar em todas as cidades e vilas e lugares mais populosos do Brasil, escolas de primeiras letras, que é o nome que se dava à escola que ensinava a ler, escrever e contar, o que seria para a gente hoje os anos iniciais do ensino fundamental. Essa proposição que esteve na lei e inaugura, né, no Estado brasileiro uma escola pensada para todos, ela não foi unânime, né, houve resistências, houve recusa à ideia, e vocês observem que o critério é vago, né, nas cidades mais populosas não há uma precisão. Ela é uma escola, no entanto, que se refere a um marco importante na história da educação, porque efetivamente vai afirmar pela lei o interesse e a necessidade naquele momento, no início do século XIX, de uma escola para o povo, uma escola pensada para todos. É uma instituição de inspiração liberal, pautada nos ideais iluministas, adaptada às necessidades da burguesia, pensada para o espaço urbano, principalmente, em uma sociedade que valoriza cada vez menos o saber
oralizado. Essas são características que a escola proposta no Brasil compartilha com esse modelo de escola em outros lugares do mundo. Ela é, no caso brasileiro, a primeira vez que a gente tem a proposição de uma escola também para as meninas, mas é bom lembrar que isso se dá no âmbito de um país recém-independente, se formando como uma nação brasileira, um país escravocrata e monárquico. Essas são características importantes para a gente pensar como esse projeto se inseriu e dialogou com outros projetos de poder, projetos de nação. Observando a legislação, os pesquisadores têm observado que não comparece na legislação a questão do para quem. É muito mais presente, muito mais frequente a preocupação com a quem compete educar, quem seria responsável por ofertar educação para o povo. Esse é o debate prevalecente. Aparece já na legislação uma vinculação entre a escola obrigatória e o estabelecimento da infância. A infância é entendida como essa idade da vida, que aos poucos vai se diferenciando das outras idades e que não está, uma noção que não está vinculada apenas à idade cronológica, né? É a noção de que a infância é aquela época da vida que exige cuidados especiais, que se diferencia de outras épocas. E aqui, para esse aspecto, algo que é muito importante é uma idade em que socialmente se considera que as pessoas precisem ser preparadas para o que vem adiante, né? Então, a criança é aquele sujeito que deve ser preparado, a infância é a época da vida para esse preparo, e a escola obrigatória vai se articulando com a própria noção, a constituição da noção de infância. Aparece na legislação a definição das idades, em que as crianças deveriam estar obrigadas a frequentar as aulas. Esse é o aspecto mais recorrente, se a gente observar as legislações provinciais, no que diz respeito ao para quem, né? Nesse sentido, é interessante observar que, no que diz respeito às idades dos alunos, que o que as legislações indicam é um intervalo de idades. E é frequente também que haja uma diferenciação entre meninos e meninas. Então, como o mais recorrente é que então se indique que a obrigatoriedade escolar para as crianças entre os 7 e os 13 anos, ou os 7 e 16 anos, isso variou muito, cada província teve a sua legislação e não foi sempre o mesmo intervalo de idades, não era o mesmo intervalo de idades entre meninos e meninas, mas o que acho que importa aqui ressaltar é que falar do intervalo de idades não significa, nessa legislação, que todas as crianças entre, por exemplo, 7 e 13 anos de idade deveriam estar na escola, que durante aqueles anos da vida, as crianças deveriam frequentar a escola. Estabelecer o intervalo de idades na legislação, naquele momento, significava que, muito mais, evitar que as crianças menores de 7 anos, ou maiores de 13 anos, estivessem na escola. Era muito mais para restringir o acesso de outras idades e estabelecer que, em algum momento, entre os 7 anos e os 13 anos de idade, a criança deveria ir à escola. Não se pensava que ela devesse ficar todo aquele período, ou seja, falar em intervalo não é falar na duração da escolaridade. Isso é o que a gente observa, por exemplo, no caso da legislação do Rio Grande do Sul, no período provincial, em que a lei sugere muito mais a preocupação em proibir a frequência dos menores de 7 anos do que em garantir que as crianças, aos 7 anos, comecem a escolarização. Ainda pensando no que diz respeito ao para quem, a gente tem a possibilidade da educação das meninas, o que é algo novo, mas veja que a legislação indicou que a escola era para meninos e meninas, mas isso não significou que meninos e meninas devessem estudar juntos. Para as meninas, era preciso criar escolas femininas. E nessas escolas femininas era preciso que fossem professoras, as regentes. Além disso, havia uma diferenciação de currículo. Como diz a Guacira Lopes Louro, ler, escrever e contar, saber as 4 operações,
mais a doutrina cristã, nisso consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os sexos. Mas logo algumas distinções apareciam. Para os meninos, noções de geometria. Para as meninas, bordado e costura. Então isso é algo importante. Se as meninas foram franqueadas à escola a partir daquele momento, elas não deveriam aprender, por exemplo, que é o caso está mencionado aqui, os saberes de geometria. Um outro aspecto é pensar as crianças, a infância pobre e a dimensão do trabalho. A importância ou a centralidade do trabalho como uma necessidade de condução da vida para determinados grupos da população, que não eram poucos, e o impacto que isso tinha, a implicação que isso tinha no que diz respeito à possibilidade ou não, a adequação ou não do acesso à escola, da frequência à escola. A Cíntia Greve Veiga vai analisar para o caso de Minas Gerais, nos relatórios provinciais, e observa que as autoridades, ora reconhecem a precariedade material das famílias e a necessidade do trabalho dos filhos ou da sua ajuda em casa, ora apresentam um discurso moralista e preconceituoso em relação a essa prática, no sentido, por exemplo, de dizer que as famílias não valorizam a escola, não querem situações de vida melhor, portanto não mandam os filhos para a escola. Mas aqui o que me importa é sublinhar que isso configurou efetivamente um público fora da escola. Né? Essa escola para todos conviveu com a ideia de que, bom, se eles são pobres, precisam trabalhar, então não é possível fazer muita coisa. Né? Para eles ficam de fora. Um aspecto importante é pensar que a população escravizada, frequentemente as legislações provinciais impediram a frequência dessa população às escolas públicas oficiais, né? Então havia a possibilidade de exclusão formal na legislação para a população escravizada. E por fim, lembrar que a legislação costumava indicar qual a distância da moradia da criança em relação à escola que tornava obrigatório frequentar a escola. Então, a obrigatoriedade estava vinculada à localização da moradia. Se as crianças que moravam perto da escola ficavam obrigadas a frequentar. Mas se morassem numa localidade em que não havia escola, essa obrigatoriedade não as alcançava. Né? Então, como diz a Diana Vidal, como exemplo, para a província de Goiás, isso significava 1/4 de légua. Em Mato Grosso, segundo Elizabeth Sá, a distância poderia chegar a meia légua. No Rio Grande do Sul, limitava-se o alcance da obrigatoriedade ao raio de 1 quilômetro em torno da escola. Esses aspectos nos fazem observar que a proposição do ideal de escola para todos conviveu por um longo período na história do Brasil com a restrição a variados grupos e representou efetivamente a exclusão da maioria. Interessante também destacar que essa restrição ela foi frequentemente mencionada pelo viés da impossibilidade transitória do atendimento educacional de toda a população. Algo como se fosse só uma questão de tempo. Por hora não é possível atender a todos, mas aos poucos esse grupo vai se expandindo e a gente vai chegar a ter uma escola para todos. O foco na noção da ampliação do acesso, então, é possível perceber, ele se articula com a ideia de igualdade de oportunidades. O que se pensava é que aos poucos a escola se democratizaria porque nós teríamos a expansão das possibilidades de acesso à escola, com mais vagas, mais escolas, condições para que todos chegassem à escola. Essa é uma característica importante que nos leva a um segundo ponto de análise, que é pensar a meritocracia e a sua relação com a escola democrática. A origem dessa questão se dá na Revolução Francesa, em que o mérito vai ser defendido como único critério legítimo, justo, de uma hierarquização social. Né? Ali, isso se contrapunha aos critérios de hierarquização das sociedades nobiliárias, da nobreza, em que a hereditariedade, ter nascido na nobreza, estabelecia o direito a ocupar as melhores posições. Então,
no âmbito da Revolução Francesa, apresentar o mérito como o critério de hierarquização é romper com aquela sociedade engessada. Essa ideia vai fundamentar muitas reformas burguesas ao redor do mundo nos séculos seguintes e vai representar uma outra forma de compreender o que seria uma distribuição justa da hierarquia, da hierarquização social. A instituição escolar foi pensada como uma instituição central nesse processo, né, e capaz de promover uma distribuição mais justa. Então, a escola está muito envolvida nessa concepção, porque a distribuição das posições pelo mérito, pelo talento, é algo que se considera que a escola vai ajudar a fazer. Tá? No entanto, ao longo do século XX, por volta dos anos 1960, 1970, cada vez mais a sociologia da educação vai problematizar essa concepção, evidenciando que a escola, em lugar de promover uma distribuição justa, baseada nos talentos individuais, nas capacidades que as pessoas traziam desde o nascimento, ela reforçava, ela reiterava uma distribuição social das origens. Então, o que ela fazia era legitimar e transpor para uma hierarquia escolar aquelas hierarquias que estavam dadas desde a origem. E aí a crítica à possibilidade de que a distribuição meritocrática pudesse ser uma distribuição justa e de que a escola fosse o lugar para essa redistribuição a partir dos talentos. Os princípios da escola meritocrática, no caso brasileiro, vão aparecer na Constituição Federal de 34, então, e é também a Constituição indicada pela literatura especializada como sendo um marco no direito à educação no país, porque é a primeira Constituição a expressar o direito de todos à educação, estabelecendo como obrigatório e gratuito o ensino primário para todo o Brasil. Tá? No entanto, se a gente observa mais adiante, o artigo 150, é interessante observar que ele vai vincular o direito à educação a dois aspectos, né? Um deles é a capacidade de atendimento das escolas. Então, diz lá que a matrícula se limitará em função da capacidade de atendimento dos estabelecimentos escolares, o que, diferente da legislação que temos hoje, não obriga o Estado a garantir a vaga, a instituição, né? A escolarização. Se não tem vaga, bom, isso limita o direito, fica suspenso, esperando até que haja as vagas, né? E prevê a realização de provas de seleção baseadas na inteligência e no aproveitamento, ou seja, se as vagas serão poucas, como vai ser possível fazer uma distribuição dos alunos para essas poucas vagas? O que está previsto na legislação é que seja a partir do princípio meritocrático em provas baseadas nas capacidades de inteligência e de aproveitamento dos alunos. Ali o que está em questão é, diferente da nossa legislação atual, é o direito à educação compreendido como a garantia do acesso, a garantia do direito de todos, a chegada à escola. Mas a continuidade dos estudos, o avanço na escolaridade, esse não é pensado como um direito de todos, esse é pensado como resultado dos desempenhos feito isso a partir de uma seleção que é meritocrática. Essa compreensão, ela já aparecia antes, por exemplo, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado em 1932 por vários intelectuais e educadores, liberais, progressistas, que defendiam a escola democrática, e que vão dizer, né, num trecho está colocado assim: a educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades,
recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Então, é bem evidente a compreensão meritocrática da democratização escolar naquele momento. A escola deve ser acessível a todos, independentemente das riquezas, né? Então, não apenas os ricos, as classes abastadas deveriam ter acesso à escola, todos deveriam ter acesso à escola, porque as capacidades estariam igualmente distribuídas em todas as classes sociais. Uma vez chegando à escola, a escola faria essa redistribuição hierárquica pelas capacidades. No mesmo sentido, continuando ainda no manifesto, eles vão dizer assim: se o problema fundamental das democracias é a educação das massas populares, os melhores e os mais capazes, por seleção, devem formar o vértice de uma pirâmide base imensa. Essa seleção que se deve processar não por diferenciação econômica, mas pela diferenciação de todas as capacidades. E mais abaixo, diz assim que elevando ao máximo, essa é uma tarefa da escola, o desenvolvimento dos indivíduos dentro de suas aptidões naturais e selecionando os mais capazes. Então, é muito forte a compreensão meritocrática prevista pelo manifesto e reiterada na legislação. No entanto, isso é uma marca importante do modo pelo qual a escola foi proposta e a sua democratização foi pensada desde o início da instituição da escola no século XIX, mas também fortalecida pelos ideais republicanos. Mas essa promessa de uma escola democrática, porque garante o acesso a todos, porque garante a igualdade de oportunidades, nunca foi uma promessa paga. E aí eu concordo com a Ione Ribeiro Vale e a Elisete Ruschel, quando elas afirmam que, embora fundada no ideal meritocrático, a educação nacional nunca preconizou uma distribuição igualitária das oportunidades escolares. A gente tem, afinal, uma escola de inspiração liberal que nunca chegou a se afirmar. E ao longo do século XX, a gente vai ter a sobreposição desse modelo da escola liberal e os seus próprios problemas. Então, a gente tem, no caso brasileiro, um projeto que não se finaliza, de uma escola que garantisse a igualdade de oportunidades, e enquanto a gente ainda vai tentando ao longo do século XX garantir a expansão dessa escola liberal, vão ficando muito evidentes os problemas, os limites do próprio modelo, e a gente vai conviver, no caso brasileiro, com uma escola que nunca consegue se afirmar, afinal, na sua promessa liberal, e já os problemas de distorção, de exclusão, que são característicos da ideia meritocrática, que vão se expressando na forma de elevados índices de reprovação escolar, acompanhados de uma muito forte evasão escolar, e que ao longo do século XX vão suscitar as reflexões, discussões sobre a repetência e o fracasso escolar como um problema característico da escola brasileira. Desde os anos 50, essa discussão vai se afirmando como forte, esse questionamento sobre a possibilidade de considerarmos democrática uma escola que exclui tão sistematicamente. E aí a gente vai observando o surgimento de debates e de políticas educacionais que visam romper com a lógica seletiva da escola, apresentando uma outra lógica como opção, uma lógica de feição inclusiva. Então, nesse sentido, por exemplo, Luiz Carlos de Freitas vai nos dizer que desde os anos 80, várias políticas educacionais tendem a considerar que a unificação dos tempos é responsável pela diversificação dos desempenhos. Vale dizer que, se submetemos os diferentes ritmos dos alunos a um único tempo de aprendizagem, produziremos a diferenciação dos desempenhos dos alunos. Cada um caminhará a seu ritmo dentro de um mesmo tempo único, logo, uns dominam tudo e outros menos. Caso se queira unificar desempenhos, garantir um nível elevado de domínio para todos, há que se diversificar o tempo de aprendizagem. Para tal, é preciso permitir que cada um avance no seu ritmo, usando todo o tempo
que lhe seja necessário. Então, a oposição é que se a gente determina que todos tenham que fazer os mesmos percursos, no mesmo ritmo, do mesmo modo, os resultados a gente não consegue garantir que sejam todos os mesmos. Nem todos aprendem no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Se a gente quer que todos aprendam, se o que a gente quer que seja igual é o avanço, né, o desempenho garantido, então a gente precisa diversificar os tempos, diversificar os currículos, e esse debate vai ganhar força na segunda metade do século XX e vai inspirar, vai comparecer em várias proposições pedagógicas na legislação e reformas da educação. E aí a gente acaba tendo, no final do século XX, como agora, no século XXI, uma sobreposição à coexistência de duas lógicas, né? Não apenas a legislação, mas também as ideias difundidas na área de educação propõem novas intencionalidades para a escola, para o processo educativo, mas elas coexistem com o seu contrário, com as ideias que já tínhamos, o que significa que a gente vai atualmente tendo que conviver com uma instituição que é meritocrática, ou seja, acha que só os mais capazes, os que têm desempenhos destacados devem seguir adiante, ao mesmo tempo que ela é uma escola proposta e pensada para ser inclusiva, para receber a todos, para respeitar os ritmos das crianças. Então essa é uma contradição que a gente tem vivenciado na escola brasileira, e ela tem essas marcas históricas que eu busquei mostrar. Um terceiro ponto, né, para pensar ainda a respeito disso, a questão da seletividade, é observar as estatísticas da escola brasileira. E aí é preciso reconhecer que, do ponto de vista quantitativo, em números, a escola brasileira nunca foi democrática. No século XIX, ela é uma instituição rara, chega a poucos lugares, poucas pessoas frequentam a escola. Ela é uma instituição culturalmente muito relevante, porque ela vai permitir acesso aos saberes para grupos variados. Ela não é uma instituição destinada apenas aos ricos no século XIX. Ela está localizada em muito poucos lugares, mas os critérios para frequentar a escola no século XIX não são marcadamente econômicos. As elites econômicas resolvem a educação dos seus filhos, a escolarização dos seus filhos, a reprodução da distinção social de outros modos, né? Ainda é muito comum os preceptores, uma educação doméstica, então a frequência à escola ela é rara no século XIX, porque são poucas as instituições, mas isso não significa que ela tenha sido apenas para as elites econômicas, né? E, portanto, ela tem uma importância muito grande na construção da sociedade brasileira, na possibilidade de acesso às letras para grupos variados. Isso tem sido bastante estudado na história da educação, e é algo relevante para que a gente possa compreender que projeto de escola foi esse, quais as intencionalidades, quais as tensões. Mas ela segue sendo uma instituição rara e insuficiente ainda na República. A República faz alguns movimentos de anúncio da importância da educação no seu projeto, mas eles não se efetivam em uma expansão quantitativa da instituição. Em 1916, por exemplo, a Diretoria-Geral de Estatística vai publicar um número inteiro dedicado às estatísticas de educação e enfatiza, ressalta o quão pouca era a matrícula ainda naquele momento, o quão insuficiente era a matrícula escolar ali no início do século XX. Então, veja, é importante que a gente estude as características dessa escola, a formulação das ideias pedagógicas, do modelo de escola, mas isso não me parece suficiente para que a gente compreenda qual a experiência de escolarização que os sujeitos tiveram, né? E aí eu tenho me interessado em pensar, em saber que lugar essa escola ocupava nas experiências infantis nos 2 últimos séculos. Era uma instituição que estava disponível para quem? E para quantos? Qual a duração dos percursos escolares?
Essas perguntas têm me feito pensar quem são os sujeitos da escola, né? E tem me feito observar que numa localidade, por exemplo, em que todos possam chegar à escola, isso não significa que todos ficam nela pela mesma quantidade de tempo. Há diferenciações que eu penso que a gente precisa compreender melhor para pensar os processos de democratização da escola. Observar as estatísticas de matrícula, a expansão das matrículas, não tem me parecido suficiente para compreender, né, como se deu esse processo. A gente tem, no início da República, uma expansão mais marcada pela diversificação das instituições. Então, por um lado, a gente tem sim uma expansão quantitativa, mas isso não significou que a escola primária se expandiu a todo mundo. Isso não é a história da escola brasileira. A escola vai ser acessível, os anos iniciais da escolarização só vão ser acessíveis a toda a população já no final do século XX, né, já muito recentemente. O que a gente tem no início do século XX é uma expansão crescente das matrículas, mas também a diversificação das instituições. Então, a criação, por exemplo, de escolas normais, também de escolas noturnas, do ginásio vocacional, instituições secundárias profissionais. Então, a discussão sobre a democratização da escola, ela passa pela compreensão, não só de uma expansão de uma escola para todos, mas também dessas muitas possibilidades e espaços de escolarização. Esse aspecto nos obriga a compreender, né, a pensar que a noção de democratização da escola parece ter se instalado na nossa história confortavelmente no âmago da desigualdade social, naturalizando o convívio com avanços educacionais muito distintos nas regiões do país e em diferentes grupos sociais. Acho que essa é uma marca importante da escola brasileira ainda hoje. A gente tem possibilidades de escolarização bastante variadas de uma região a outra, e com desigualdades muito expressivas nos dias atuais. Pensar as experiências de escolarização me levou a buscar estudar aquilo que a gente tem chamado de distorções do fluxo. Então, as distorções de fluxo escolar na história da escola brasileira têm 2 pontos de afunilamento, 2 pontos de tensão, né, muito expressivos. O primeiro deles, que foi uma tópica recorrente nos debates educacionais desde os anos 30, né, é a reprovação na primeira série. Né? Então, veja, Teixeira de Freitas anuncia lá nos anos 40 dados de 1932 sobre a reprovação que indicam que na primeira série 56% das crianças reprovavam. Na segunda série eram 32% e na terceira série 27%. Esses índices são altíssimos, qualquer deles são índices muito altos, mas é chocante, é impactante um percentual de reprovação na primeira série que atinge mais da metade das crianças. Então, esse afunilamento precoce, né, foi algo muito discutido, e é difícil pensar uma escola pensar que a escola possa ser democrática se ela seleciona e elimina os recém-chegados, estão no início, né, da escolarização. No livro da Othaísa Romanelli tem algumas informações organizadas sobre a seletividade escolar, que me parecem bem ilustrativas e interessantes. Então ela procura, com dados do INEP, acompanhar a quantidade de matriculados. Então, em 1942, na primeira série, estavam matriculadas 1.681.000 crianças. No ano seguinte, em 1943, na segunda série, são apenas 680.000 matriculados. Então, aqui a gente observa esse afunilamento muito grande, né? E a cada série a gente tem uma redução de alunos. Essa redução, ela é resultado da reprovação, mas ela é também resultado da evasão, né? A reprovação e a evasão estão associadas. E por isso também que a gente tem índices de reprovação mais baixos na segunda e na terceira série, porque a escola vai eliminando uma parte do seu alunado.
O outro ponto de tensão é a passagem do primário para o ginásio. Né? E aí, em 1931, se estabeleceu o exame de admissão ao ginásio, o primário, que eram os primeiros anos de escolarização, não era seguido do ginásio. Hoje a gente tem o ensino fundamental, desde 1971 a gente tem a junção dessas duas etapas, e ela é, naquele momento, terminado o primário, não havia uma garantia de continuidade para o ginásio. Era preciso ser aprovado num exame para garantir a matrícula no ginásio. E essa passagem do primário para o ginásio significou uma seleção muito grande, e aqui o importante de apontar é que dos 260 mil alunos que estavam matriculados no quarto ano primário, só 120 mil estiveram matriculados no primeiro ano do ginásio. E uma parte deles certamente foi aprovado no quarto ano do primário, tinha condições e interesse de continuar o ginásio, mas não tinha ginásio na sua localidade, ou não tinha vagas suficientes. Então, é um afunilamento que diz respeito à impossibilidade, à insuficiência das vagas. Né? Interessante observar que já algumas décadas antes, alguns poucos autores, educadores se deram conta dessa característica seletiva, excludente da escola brasileira. Anísio Teixeira foi um dos poucos que já muitas décadas antes tinha alertado para a gravidade dessa situação. Ele vai dizer, em 1935, não basta haver escolas para os mais capazes, é indispensável que haja escolas para todos. Não basta haver escolas para todos, é indispensável que todos aprendam. Não é difícil avaliar quanto a modificação veio influir no conceito de rendimento da escola. Antes, dado o caráter seletivo, a reprovação era quase o índice da qualidade do ensino. Se muitos falhassem, queria isso dizer que os critérios de julgamento eram realmente eficientes e se estava depurando para a formação das elites intelectuais e profissionais a fina flor da população. Se, porém, a escola tem o dever de ensinar a todos, porque todos precisam dos elementos fundamentais da cultura para viver na sociedade moderna, o problema se inverte. Aluno reprovado significa não o êxito do aparelho selecionador, mas fracasso da instituição de preparo fundamental dos cidadãos, homens e mulheres, para a vida comum. Esse trecho é primoroso de uma compreensão do Anísio Teixeira, já desde ali dos anos 30, que só vai comparecer fortemente no debate educacional muitos anos depois. No entanto, prevaleceu a noção de aptidões naturais, que no caso brasileiro articulou-se a uma constante dúvida sobre a qualidade intelectual e moral do povo brasileiro, que tem vinculação com as teorias raciais. Eu não vou me demorar, não vou me aprofundar nessa discussão aqui, mas é importante ressaltar que a ideia da seleção escolar e das capacidades vai muito recorrentemente dialogar com uma suspeita de que a população brasileira não tivesse capacidades intelectuais muito destacadas e que então não dava para esperar grandes desempenhos de escolarização. Esse é um tema muito importante, completamente vinculado à discussão aqui. No entanto, eu não tenho como me aprofundar nele agora, mas é um dos aspectos marcantes na escola atual. Né? O quanto a gente, de fato, como instituição, como sociedade, está convencido de que todas as pessoas aprendem, né? Que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Bom, para finalizar, eu quero sublinhar alguns aspectos que me parecem importantes para reflexão. Né? Primeiro, pensar que a exclusão na história da escola brasileira se deu no início, na entrada na escola, e não uma exclusão desde a entrada, e não uma seletividade que correspondesse a uma diferenciação dos diplomas. Então, eu digo aqui, no Brasil, a realização imperfeita do acesso à educação, na perspectiva, aquela proposta pelos liberais, conviveu com a exclusão produzida no cotidiano da escola pela lógica meritocrática.
sob a forma da reprovação e da evasão escolar, e não sob a forma da diferenciação dos diplomas, que era aquilo que se propunha, né? Então a seleção ia se dar por diplomas profissionalizantes para alguns que fossem menos capazes para o trabalho intelectual e diplomas do ensino superior para outros. Não foi essa a diferenciação que efetivamente a gente assistiu na história da nossa escola, né? Não se trata, portanto, na história da educação brasileira, de uma sucessão de circunstâncias a impedir a democratização da escola, e sim da sobreposição ou articulação de dois princípios distintos de exclusão. Não é, no nosso caso, algo assim. Bom, primeiro nós tivemos que enfrentar o problema da falta de vagas do acesso, e depois que a gente já tinha garantido o acesso de todos, a gente teve que enfrentar o problema de uma seleção interna baseada numa noção de capacidades inatas. A gente, na história do Brasil, conviveu com os dois princípios de exclusão muito associados e convive ainda hoje. Isso não é uma questão vencida. A gente tem um acesso muito mais ampliado à entrada na escola, mas a gente ainda tem restrições de acesso, né? Exclusão significando que alguns sujeitos não chegam à escola, né? E, quando chegam à escola, sofrem a pressão dos critérios internos para seleção, exclusão, diferenciação. Além disso, e aí eu vou terminar com esse ponto, seria importante pensar se efetivamente nós queremos, no século XXI, o cumprimento daquela promessa liberal de escola meritocrática. Será que o problema é que aquele projeto não foi bem feito, então vamos insistir que esse é o projeto que queremos fazer funcionar? Ou talvez a gente pudesse pensar com mais cuidado, com mais carinho, sobre o sentido que nós atribuímos atualmente à expressão democratização escolar. Talvez seja o caso de repensar completamente o funcionamento da escola, abandonar a escola na sua formulação liberal, pensar outros formatos para uma escola que possa ser aberta à diversidade, que possa ser proposta em diálogo com, por exemplo, as teorias do reconhecimento, que possa ser para todos, na medida em que nela cabem todos, né? É possível que todos os saberes estejam ali, que não só as pessoas estejam na escola, todas elas, mas também o respeito às diferenças e às diferentes perspectivas de sociedade.